Por séculos, o mar tem sido um território de fascínio e medo. Para os antigos marinheiros, ele não era apenas uma imensidão de água, mas uma porta para o desconhecido. E nesse desconhecido, habitava uma criatura tão aterrorizante que seu nome se tornou sinônimo de destruição. O Kraken. Descrito em histórias escandinavas, o Kraken era representado como um monstro colossal, com tentáculos capazes de se enrolar em navios e puxá-los para as profundezas. Era o terror dos navegadores, uma ameaça sempre presente para aqueles que se aventuravam em mares abertos. Mas o Kraken não é apenas um produto da mitologia. Relatos históricos de marinheiros nórdicos descrevem encontros assustadoramente reais com algo que parecia além da imaginação humana. No entanto, essas histórias não se limitam ao norte da Europa. Culturas ao redor do mundo têm suas próprias versões de monstros marinhos. Os japoneses falam do umibuzu, uma criatura que surge das águas calmas e vira barcos de cabeça para baixo. Na Polinésia, existem lendas de gigantes aquáticos que guardam os segredos das ilhas. O que torna essas lendas tão persistentes? Será apenas o medo do desconhecido, ou há algo de concreto por trás dessas histórias? Alguns argumentam que os relatos de monstros marinhos são exageros causados pelo isolamento e pela falta de entendimento científico da época. Mas outros acreditam que esses contos podem ter uma base de verdade, uma conexão com criaturas reais, mas pouco compreendidas. E é isso que torna o Kraken tão fascinante. Ele não é apenas um monstro. Ele é um símbolo daquilo que ainda não conseguimos compreender. O que mais pode estar escondido nas profundezas? Os primeiros mapas náuticos feitos na Idade Média traziam algo peculiar. Desenhos de criaturas marinhas gigantes nas bordas, marcando os limites do conhecido. Para os navegadores da época, aquelas ilustrações não eram apenas decorativas, eram avisos. Monstros como o Kraken eram representações do medo do desconhecido, mas também, talvez, de algo que realmente foi testemunhado. Um dos relatos mais famosos sobre o Kraken vem do século XVIII, de um missionário chamado Hans Egede, que escreveu sobre marinheiros noruegueses que avistaram uma criatura gigantesca perto da Groenlândia. Eles descreveram algo com olhos do tamanho de pratos e tentáculos tão longos que podiam envolver um navio inteiro. Esse relato se tornou uma das primeiras tentativas de documentar formalmente a existência de uma criatura colossal nos mares. Mas os registros de monstros marinhos não pararam por aí. Nos últimos séculos, marinheiros modernos também relataram encontros estranhos. Em 1873, 3 pescadores ao largo da costa da Terra Nova afirmaram ter lutado com uma lula gigantesca que puxava suas redes e quase os jogou no mar. Mais recentemente, em 2004, cientistas japoneses capturaram imagens de uma lula colossal viva, algo que antes era considerado impossível devido à profundidade em que vivem. Há também os relatos intrigantes de tentáculos gigantes que deixam marcas em baleias cachalote. Quando essas baleias chegam à superfície com cicatrizes em forma de ventosas, surge a pergunta: o que poderia ter causado isso? É como se houvesse uma batalha épica acontecendo nas profundezas, uma luta entre gigantes que os humanos só conseguem imaginar. Esses acontecimentos recentes reacenderam o interesse pelo Kraken e outras criaturas marinhas. Se até mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia, não conseguimos explicar ou capturar claramente essas criaturas, o que mais pode estar escondido no vasto oceano? As histórias podem ter começado como lendas, mas as evidências acumuladas ao longo dos séculos levantam uma questão inquietante. O Kraken, ou algo muito semelhante, pode ser mais real do que gostaríamos de admitir. A ciência, ao longo dos anos, tem desempenhado um papel crucial em tentar desvendar os mistérios por trás das lendas marítimas. No caso do Kraken, a principal explicação está nas lulas gigantes e colossais, criaturas que realmente existem e habitam as profundezas do oceano. Descobertas pela primeira vez no século XIX, essas lulas podem atingir até 14 metros de comprimento, embora existam relatos não confirmados de espécimes ainda maiores. Esses animais impressionantes possuem características que se alinham assustadoramente às descrições do Kraken. Seus enormes tentáculos são equipados com ventosas capazes de causar ferimentos profundos, e seus olhos, alguns dos maiores do reino animal, brilham no escuro como verdadeiros faróis submersos.
Para um marinheiro da antiguidade, encontrar uma dessas criaturas seria suficiente para inspirar histórias de monstros titânicos. Além das lulas gigantes, outros fenômenos naturais podem ter contribuído para o mito do Kraken. Pesquisadores sugerem que bolhas de metano liberadas do fundo do oceano podem causar distúrbios na água, criando redemoinhos que engoliriam embarcações menores. Tais eventos poderiam facilmente ser interpretados como ataques de uma criatura monstruosa. No entanto, a ciência não descarta a possibilidade de existirem espécies ainda desconhecidas. O oceano é vasto e praticamente inexplorado. Descobertas recentes mostram que apenas 20% do fundo oceânico foi mapeado em detalhes, e novos animais, muitos deles bizarros, continuam sendo encontrados. Em 2019, por exemplo, cientistas identificaram uma medusa gigantesca com tentáculos que pareciam intermináveis, algo que até então parecia pertencer a histórias de ficção. Mesmo com o avanço da tecnologia, estudar criaturas de águas profundas continua sendo um desafio. A pressão esmagadora e a escuridão impenetrável tornam essas regiões do oceano inacessíveis para a maioria dos equipamentos. Isso significa que há vastas áreas onde o Kraken, ou algo similar, poderia estar escondido, longe do alcance humano. O que a ciência nos diz é que as lendas do Kraken têm uma base plausível, mas ao mesmo tempo, deixam espaço para o mistério. Afinal, se sabemos tão pouco sobre o que vive no fundo do mar, quem pode garantir que não existem criaturas que ainda desafiam a nossa imaginação? O oceano é um dos maiores enigmas do planeta. Apesar de cobrir mais de 70% da superfície da Terra, ele permanece amplamente inexplorado. É como se fosse outro mundo dentro do nosso, repleto de mistérios que a ciência ainda não conseguiu desvendar. Isso alimenta as especulações sobre o que realmente pode estar escondido nas profundezas, incluindo criaturas que poderiam ter inspirado as lendas sobre o Kraken. Estima-se que mais de 80% do oceano ainda não tenha sido mapeado ou explorado. Regiões como a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do planeta, são tão desconhecidas quanto o espaço sideral. Lá embaixo, onde a pressão é tão esmagadora que até os equipamentos mais avançados têm dificuldade em operar, qualquer coisa poderia existir. Esse desconhecimento nos leva a imaginar as possibilidades. Afinal, se ainda estamos descobrindo novas espécies em áreas mais acessíveis, o que pode estar se escondendo nas profundezas mais remotas? A cada ano, expedições científicas revelam criaturas que parecem saídas de contos de ficção científica. Em 2021, pesquisadores encontraram um peixe translúcido que brilha no escuro, enquanto uma missão no Atlântico Norte identificou um tipo de verme marinho que se move como uma dança hipnotizante. Essas descobertas mostram que o oceano não só é vasto, mas também lar de formas de vida que desafiam nossa compreensão do que é possível. Mas não é apenas a biologia que intriga. Os oceanos também escondem mistérios geológicos, como vulcões submarinos e falhas tectônicas que geram fenômenos inesperados. A atividade dessas regiões pode produzir sons estranhos e inexplicáveis, como o famoso blow-up, captado por hidrofones em 1997. Embora alguns cientistas acreditem que o som tenha origem em eventos naturais, outros sugerem que ele pode ser sinal de algo vivo, talvez algo gigantesco. Além disso, há as regiões abissais, onde a luz do sol nunca chega. Nesses lugares, os organismos desenvolvem adaptações bizarras para sobreviver, como bioluminescência e corpos sem estrutura rígida. Imagine uma criatura de grande porte evoluindo nesse ambiente. Ela poderia ser invisível para nós não apenas pela profundidade em que vive, mas por sua habilidade de se camuflar ou evitar o contato com humanos. A vastidão e a complexidade do oceano nos lembram de que sabemos muito pouco sobre nosso próprio planeta. Enquanto exploramos o espaço em busca de vida alienígena, talvez os verdadeiros extraterrestres estejam logo abaixo de nós, escondidos em um mundo que mal conseguimos começar a desvendar. Quando olhamos para o mar, ele parece calmo e previsível. Mas sob essa superfície tranquila, existe um universo que ainda desafia a ciência, a tecnologia e a imaginação. Há algo de mágico no oceano que vai além da ciência e da lógica. Ele é um espelho do nosso subconsciente, uma massa infinita de possibilidades onde o real e o imaginário se encontram.
É nele que os sonhos dos antigos se transformaram em mitos, e os medos se tornaram monstros. O Kraken, mais do que uma criatura, é um símbolo, um lembrete de que nem tudo pode ser explicado. O mar guarda segredos que nunca conheceremos, e talvez, por isso, ele sempre será nosso maior mistério. Se você gostou desse mergulho no mundo dos mistérios marinhos, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa.